Sabe quando você quer aprender alguma coisa difícil e às vezes tem uma certa dificuldade ou depois que aprende esquece? Tem uma técnica de um professor físico, cientista, que, cara, eu uso no dia a dia e me ajuda. Talvez te ajude também, vamos lá. Esse cara se chama Richard Feynman, talvez alguns aí conheçam. Ele foi um professor de física, esse cientista, muito notável na época dele. Esse cara bravo mesmo, assim, ganhou o prêmio Nobel e tal, mas uma característica dele que todo mundo gostava muito, os alunos principalmente, era a capacidade dele de explicar coisas difíceis de uma forma muito, muito simples. A ideia dele é que você só aprendeu de fato alguma coisa a partir do momento que você consegue explicar aquele assunto, de uma forma muito simples, muito clara, muito concisa, até mesmo para uma criança. E a parte de simplificar é importante, porque ele é contra, por exemplo, na hora de explicar alguma coisa, a gente usar palavras difíceis. Segundo ele, quem usa palavras difíceis para explicar alguma coisa está simplesmente se escondendo atrás de palavras difíceis, porque no fundo ela não sabe. E como são palavras difíceis, talvez quem está aprendendo, quem está ouvindo também não vai questionar, porque também ela não vai entender. Tá, mas como é que faz então, né? Vamos lá, rapidão. É bem simples. Primeiro você pega um tópico que você tem interesse de aprender, estudar. Então, por exemplo, por que todo mundo fala que comer açúcar é ruim? O que o açúcar de fato faz mal pra gente? Ou se não faz mal, se é mito, se não é? O que a ciência de hoje diz? Assunto puta legal de aprender, né? Então vamos lá. Escolher um assunto. Tá, segundo passo. Depois que você leu tudo sobre o que você conseguia sobre açúcar, você vai fazer como se fosse uma aula. Escrever como se fosse uma aula. Vai escrever como se estivesse explicando para uma criança, né? De uma forma muito simples, muito direta, muito curta, concisa, quais os problemas ou os benefícios de comer açúcar. Terminou de escrever, você vai reler isso, tudo que escreveu, e ver se não ficou nenhuma brecha ali, assunto que você não conseguiu explicar bem, um assunto que você não concluiu, não ficou interessante. Então você vai lá, volta e refaz, né, reescreve, vê, de novo refaz a aula. Você pode até falar essa aula como se você estivesse dando uma aula, né, para você mesmo, e vai fazendo esse ciclo até você se sentir confortável. E é justamente nesse ciclo de revisão, refazer, ver os problemas, os gaps, né? É que você vai de fato aprender, porque a cada volta dessa que você faz de revisão, às vezes tem que voltar lá para os teus estudos, reler os artigos, os livros que você leu, para compreender de verdade sobre o assunto que você está ensinando. E depois que você fez esses passos, cara, você vai ter ali uma aula sobre açúcar, digamos, comportamento do açúcar, fisiologia do açúcar no corpo, fantástica, assim, tipo, maravilhosa, e depois você aprendeu de verdade, assim, sobre esse assunto. E é legal, se você quiser depois, compartilhar isso com alguém que você acha que também tem interesse sobre esse assunto, né? Cara, é só isso mesmo, tipo, simples assim. Mas simples falar, não tão fácil de fazer. O que eu faço, assim, às vezes eu vejo um assunto interessante, ou de duas umas, ou pelo menos eu vou escrever sobre isso, seja no celular, no caderno, em qualquer lugar, só para eu processar essa ideia, né? Fazer um pouco dessa ideia do Feynman. Ou senão eu vou falar para alguém, discutir com alguém a ideia também, que é uma forma meio que bem limitada, mas também de aplicar esse processo aí do Feynman de aprendizado, né? Tá, faz o seguinte, ó, faz um teste, depois me diz se deu certo. Vai no YouTube aí, final do dia, qualquer hora que estiver livre, procura sobre esse cara, procura sobre o método do Richard Feynman e estude ali mais ou menos, veja o que é, e depois tente explicar para alguém perto de você sobre como que esse cara ensina esse processo. Aí me diga aí se funcionou ou não.